No interior da Bahia, na cidade de Cansanção, há décadas atrás se nascia a semente da fé e tradição. Resistindo ao tempo e à contrariedade, nascem as casas de santos nos povoados da cidade. Uma história de luta, fé, cultura e devoção. A cultura de matriz africana, a fé de um povo que resiste, ultrapassa gerações. Axé, paz, harmonia e amor. Orixá guarda meus caminhos, meu guia, meu protetor. Sem eles eu não consigo. Sou Abião pequenino. Epa, o babá, Odu babá, meu pai Oxalá. Ogunhê, Okearo, Caô, Cabicilê, Atotô, meu senhor. Odessi Yabá, Orá, Ye, Mamãe Oxum. Epa, Rei, Oiá, Salubananã, Arroboboi, Oxumaré. Aé, Tempo, Eremim. É, eu me filiei na federação em 77 e já estou com 58 anos de terreiro e de fiscal da federação. Conhecemos Posidônio, Benício Evangelista do Carmo, Floresvaldo Macedo, que era meu sobrinho, e Chiquinho do Pananzeiro, Geraldo do Mari, que já faleceu. Tem mais, deixa eu ver se o vovô se lembra. Deixa eu ver mais quem. A Nega Véia, Jovem do Bião, tudo é falecido, tudo pai de santo. Ali onde vocês andarem, meus parentes, né? Que era o Jerônimo da Cachoeira, faleceu tudo. Tem mais. Os falecidos eu já me esqueci, mas tem mais. E o senhor? E eu sou um babalorixá de 70 anos, 3 meses. Já trabalhei muito pelo mundo. Hoje ainda trabalho, mas já estou meio cansado, mas ainda estou vivo. Estou enfrentando a vida e já fiz muitas provas no Brasil de bem, graças a Deus. E continuo fazendo. Tá bom? Aqui no interior, o senhor já disse que andou muito pelo Brasil, né? Eu, Eliseu. E aqui no interior, como é que foi para ingressar na religião? para começar, né, no caso. Eu comecei com a dor de cabeça, para poder eu, e dessa dor de cabeça eu fiquei muito mal, e fui um terreiro na Itiúba, de Manelito, que faleceu. Cheguei lá com a vela na mão e ele falou que eu tinha que continuar o candomblé, senão eu ia morrer. Toda lua nova eu vomitava sangue, muito. E quando eu continuei a falar o que ele, né, como caminhar o que ele mandou, hoje eu me sinto feliz, assim mesmo velho, e continuei, dou muito valor ao meu orixá, muito, 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 que abaixo de Deus, meu pai Xangô. Aí assim, comecei ruim, de doente, e fiquei bem, feliz, até hoje, graças a Deus. E hoje, como fiscal da federação, o senhor já tem quanto tempo de fiscal? Eu me filiei em 77. E o senhor trabalha na federação? Sou fiscal dos terreiros. Ele é um pai de santo, o presidente da federação vem, não sabe o município, né? Aí eu vou e levo nas casas dos terreiros. Cada terreiro eu levo a pessoa, o presidente da federação. Tenho muito conhecimento. Eu nunca assisti, mas eu já trabalhava. Mas lá era bem organizado, né? Era bem organizado. Eles tocavam 8 dias na época. Todo mundo novo, né? Tinha talento. Aí depois o velho faleceu e veio a velha. A velha faleceu aí. Cerrou tudo. Eles iniciaram depois que eles saíram do velhão, do Benício, que eles eram do Benício, de outro terreiro, né? Aí, ó, tem muitos anos, eu não sei a data não, tem muitos anos. Eu era, mas tenho conhecimento, assim, né, de um pouco. Cedono lá e Cedono eu acompanhei. No ano que era pra eu ir o Caruru dele, ele mudou, aí eu não fui. Mas eu conheço todo mundo. Conheço muita gente, muita gente, muita gente. E aí foi multiplicando até quando terminou tudo. Ele morreu e acabou. E o de hoje, o senhor vê muita diferença? Quando se fala na Umbanda, de 77 Pra cá. pra cá.
Mudou muito. Muito, muito, muito. Eu me sinto emocionado que o meu primeiro pai de santo, que ele conheceu, ele morreu com 104 anos. Era 11 dias de Caruru. Quando eu me entendi, meu pai já era de lá e eu me criei lá, ajudando ele, pam, pam, e Deus levou. Esse era forte, o Arce. Uhum. E hoje, não seria mais. Hoje eu me emociono. Falar assim, ó, ele sabe. Hoje tem para desfazer dele, para desfazer de mim, de outro. Mudou. Aquele respeito, aquela união. Nós estamos aqui para poder falar do terreiro do Velho Sedono. Eu mesmo sou filho da casa do terreiro dele, quando ele ainda tomava conta, era zelador de santo. Depois dele, quando ele golfou, quando ele morreu, eu passei para a casa do Finado Zominho, que também já descansou. E hoje eu sou filho de santo de Leila de Oiá. Então a gente vai falar um pouco da vida do Sedono e como foi. Aqui mesmo se encontram muitas pessoas que frequentaram o terreiro dele. Eu comecei no santo no ano de 84 a 85. Minha primeira obrigação, dada na minha casa pelo Velho Sedono, foi em 85. Eu me encontrava numa situação assim, que não queria falar com ninguém, ficava recolhido no meu quarto o tempo todo, minha alimentação não servia para o meu corpo, e sempre recolhido. E eu com a altura de 1,72, pesava 50 quilos. Me convidaram para ir na casa dele, para ele passar uma reza. Chegando lá, fiquei fora, que eu não gostava muito dessas coisas. Tinha caruru, em todo lugar eu não participava. Mas aí quando falaram que era minha vez para ser consultado, aí eu desabei em chororê, chorando bastante. A esposa do Velho Sedono, Dona Marcelina, estava na cozinha fazendo o almoço. Nisso ela já veio de lá transferida com o Rei Sebastião. Então, foi aonde começou tudo. Ele colocou a mão na minha cabeça. Egídio hoje é testemunha, porque está vivo. Ele fazia o quê? Rezava nas pessoas junto com o Velho Sedono. Ele de um lado e o Velho Sedono do outro. E o que eu tinha e que eu tenho, graças a Deus, mexeu com todo mundo. E dali para cá eu comecei a cuidar de santo, né? Não fui pela beleza do santo, eu fui pela necessidade de cuidar da minha saúde e zelar do santo. E desde então me tornei um zelador de santo e hoje também tenho bastante filho de santo, uns que frequentam a aldeia e outros que não, porque nossa religião tem mistério que só a natureza sabe o que acontece. Não adianta você chegar no terreiro e fazer o quê? Ah, eu sou de Santa Bárbara, eu sou de Oxum. Não, tem preceitos para seguir. Tem vários tipos de médios. Médios videntes, médio ouvinte, médio perceptivo, sensitivo, que sente as coisas. E tem aqueles que incorpora e perde a consciência. Eu sou um deles que perde a consciência totalmente. Se eu receber um encantado, o que toma conta da minha aldeia, que é o baiano Zé do Coco, se eu receber ele, acontece o quê? Se eu receber ele 1h da tarde, dá 2h da manhã, ele mutado no meu corpo, não bebo água, não vou ao banheiro, nada, porque a função fisiológica do meu corpo parece que fica parada. Começou em 81, o sofrimento dele do dia que ele nasceu. Quando ele nasceu, ele já nasceu com os problemas. Aí depois foi crescendo, crescendo. Quando ele inteirou 6 anos de idade, a minha mãe, mas eu pegava ele no braço, ele encaranguejado, mão para
pra cima, assim, e as pernas encostadas na bunda. A gente levava até a casa do Vencedor. Chegava lá, quando eu entrava no terreiro dele, ele já ficava bom, né? Aí nós voltava com ele. Quando era nos 8 dias, era a mesma coisa. Toda quarta-feira nós tínhamos sofrimento. Aí até que um dia, o Egido, nem o Cedono não foi o Egido. A gente tem que falar a verdade, né, Zé? O Egido falou assim, seu Cedono, por que o senhor não já ajudou esse filho de Deus? Esse filho de Deus está precisando de uma ajuda. O senhor não está conhecendo o que é que ele tem, não? Eu disse, mas ele é novo, tal. E ele sofrendo. Aí o Egido falou, olha, compre isso. Aí falou as coisas e traga ele que eu vou fazer um trabalho para ele. Eliel não é filho de Santo Cedono, é filho de Santo do Egito. Foi feito o trabalho dele na aldeia do Cedono, mas quem fez o trabalho dele foi o Egito. É por isso que ele se bate. A partir desse momento, né, eu tive que, na idade de 13 anos, eu entrei no terreiro, né, de 7 anos eu fiz um trabalho, com 13 anos eu já entrei no terreiro, né, eu sou um médium vidente, né, eu não incorporo o orixá, o caboclo em mim todo, eu fico a metade eu e metade ele, eu vejo tudo, eu sinto tudo, e trabalho, né, ajudo na oração, na reza, né, aqueles que me procuram, chegam aqui doente, graças ao meu pai Oxalá, meu pai Nagô, de cabeça, sempre a levantam, saem bem, saem curados, a folha santa e o banho sagrado, né, e estou aqui na lida, na luta, juntamente, depois que ele faleceu, eu procurei outra casa, né, sempre desde quando eu era pequeno, eu via Jair, né, na casa do meu pai, e gostava muito das entidades dele, tinha muita afinidade, me sentia muito bem ao lado dele, e um dia eu disse, esse daqui vai ser meu pai de santo um dia, e graças a Deus, no ano de 2014, eu entrei no terreiro de Jair, ele fez o meu santo, hoje eu tomo conta do meu terreiro, meus filhos de terreiro, graças ao meu pai Oxalá, tenho os meus afilhados, tenho os meus amigos, e estou aqui na luta, né? Estou na luta, quem precisa, os mais necessitados, não estou aqui para julgar ninguém, nem falar de religião de ninguém, né? Sei que eu faço a minha parte, cumpro com meus deveres e sempre ajudando aqueles que precisam. Lido com essas coisas há muitos anos, estou vivendo, labutando, cuidando. No começo eu não queria aceitar, mas quando vi que o negócio ficava feio, tive que aceitar. Aí fui para um lado, não deu certo, aí depois fui para outro, não deu certo. Agora estou no terreiro de Jair, mas sempre cuidando das coisas, fazendo meus carirus todo ano, ajudando aqueles que me procuram, que precisa, no que eu posso ajudar, e pedindo a Deus em primeiro lugar, que é o Pai de nós todos, para sempre estar em pé, estar com saúde e ajudar aqueles que tiver fé em mim acreditar, com a fé e com o dom que Deus me deu, e as forças de luz. Na casa dele, eu era sobrinha dele, e comadre de santo, e fui ajudante de terreiro 30 anos. Ajudava a fazer trabalho, ajudava em tudo por tudo, começo ao fim. Chegava pessoas lá para fazer as coisas, e ele era o dono do terreiro, mas só chamava eu. Se era para uma reza, chamava era eu. Tudo. Muita gente. Ele fazia as obrigações dele, e as obrigações tinham boio. E chegava os boios bravos, ele ia me chamar para eu amansar, viu? E eu amansava. Um dia chegou um dando coisa, o carro voava. Eu digo, vai quebrar, o povo só ia, corre, foram me chamando. Eu digo, eu não vou lá não, Deus me livre, esse boi me pega. E ele foi me chamar, minha filha. E tava todos eles lá rodeados, eu digo, chama os outros aí, tô fora desse problema, desse angu. Não, é você que vai. Aí fui lá, peguei o que tinha que pegar, cheguei lá, fiz a oração que tinha que fazer. Bati a testa na cabeça do boi, ele ficou quieto, nem berrou, nem pulou, só fizeram sangrar. Então a senhora teve ali sempre lado a lado com o Velho Cedono.
Aí eu já tinha ido em outro terreiro, mas é como eu lhe falei. Deus levou essa pessoa, eu saí de lá e fiquei lá. Fiquei muitos tempos sem... Mas fiquei sofrendo aí por causa de ele andar na casa que nós morava, que ele era irmão da minha mãe. E aí ele falou, tem que se cuidar, que tá sofrendo. Aí eu fiquei na casa dele fazendo as coisas que ele indicava. E tudo era uma família só, tudo uma aldeia só. Aí fiquei lá muitos anos. Aí depois, com muitos anos, aí não deu certo, eu saí, fui para outro. Eu já andei em muitos terreiros, na verdade. A senhora tem quantos anos já na religião? 70, na religião eu tô com uns 40 e pouco, querido. Já viveu muita história. Já tenho muita história. Se eu ir lhe contar minhas histórias tudo, você não acredita, que é muita história. Na verdade, eu já nasci dentro do tronco. Porque minha mãe e meu pai trabalhavam com essas coisas. Eu já nasci na raiz. Você já veio de herança? Já vim de herança. E aí fui crescendo, via ele fazer aquelas coisas, mas eu pequenininha não sabia de nada. E aí eu sempre me levavam para esses lugares e falavam, vocês querem comer meu dinheiro, magote de ladrão. Até que teve que aceitar. Aí, mas quando chegou um momento, minha irmã, eu sofri. Eu endoidei, fui amarrada, eu fazia coisa que eu não via. E muita coisa que aconteceu comigo, aí tive que chegar ao pescoço esse. Ou chegava ou morria. Só que aí eu cheguei com eles, me disseram que eu tinha que fazer, aí eu fui fazendo as coisas certinhas, caminhando, pegando aqueles coisas que ele falava e eu entendia, meu Deus, eu faço, será que isso está certo, será que isso está errado? Eu me perguntando comigo mesmo, né? Mas aí um dizia, se você não fazer, você vai morrer. E aí eu sei que nessas idades de vida eu tive que aceitar. E eu estou dentro, nasci dentro e estou dentro e vou morrer dentro da coisa. Obrigada. Eu tenho obrigação. Pronto. Barracão de Jurema foi fundado em 1999. Está fazendo 6 anos, ou 26 anos hoje. Graças a Deus, sempre continuamos de pé, com todos os filhos e netos. E a trajetória é essa. Já acabou. Ui, eu falo tão pouco. Pode corrigir aqui. O que mais, Alex? Fale sobre as obrigações. Hoje está sendo realizada a festa de São Cosme e São Damião. É a festa grande da casa, que todo ano a gente faz. Então hoje é uma festa maior, que pra gente é maior, porque é 25 anos pra gente e pra mim também. Eu me sinto muito feliz em ver meus filhos todos juntos, netos, e é isso. É um pouco difícil, né? Mas, graças a Deus, enfrentamos muito preconceito. Às vezes a gente saía na rua, muitos ficavam falando, chamando a gente de macumbeiros, disso, aquilo, outros, né? Mas mesmo assim, não baixei meu ori e até hoje, graças a Deus, trago meu barracão de pé. Tenho muita fé nos orixás, né? E isso a gente continuou até hoje, graças a Deus, estamos vencendo. Eu comecei com o meu pai de santo. Eu comecei com ele, aí depois comecei com ele, né? Aí fazendo as obrigações na casa, aí depois a gente construiu aqui e continuamos trabalhando. E comemora sempre, cada um ano a gente faz a festa grande da casa, que é o caruru da casa, dos orixás, caboclo, e fazemos a festa de São Cosme e São Damião. A gente faz tudo juntos. Vou abrir a minha gira, vou abrir o meu lugar. Eu cheguei no barracão, tinha 13 anos, hoje estou com 29 e para mim foi muito gratificante, porque aqui eu pude encontrar uma paz que eu não tinha, um acolhimento maravilhoso, só tenho a agradecer a mãe Nena, e
Tenho 17 anos de terreiro. Hoje sou mãe pequena do terreiro também. E só tenho a agradecer a minha mãe e a todos os meus irmãos. Eu, como mãe pequena, eu tenho que ter um pouco de agilidade em todas as funções. Prestar atenção nas entidades que chegam dentro do terreiro ou fora do terreiro também. Faço parte da cozinha, de tudo um pouco. Eu só tenho que agradecer. Hoje faço 7 anos na casa e é tudo de bom e é tudo que eu mais quero é continuar e permanecer no Barracão de Juré. Eu hoje sou EQED, eu cuido da mãe santo, dos santos dela. Chegando aqui foi uma grande, como é que fala, batalha, né, que vai passando de ano em ano, é um aprendizado a mais. Muitas intolerâncias que a pessoa sofre também sobre pessoas aleatórias, não é isso? E chegando aqui é um aprendizado, sempre aprendendo, abaixando meu ori. Quando estou errado, eu reconheço meu erro. Estou aqui para o que der e vier aqui com a Mãe de Santo, que precisando sempre estou aqui. Sempre tenho que ficar atento também no barracão, tanto aqui dentro quanto lá fora. Sempre fazer um pouco de tudo, cozinhar, várias coisas. Que para a gente ser da Umbanda temos que ter responsabilidade. Temos que ter responsabilidade, porque muitos pensam que entrar para a Umbanda não tem que ter responsabilidade, mas sempre temos responsabilidade com o sagrado. Temos que respeitar o sagrado e também temos que respeitar as outras religiões também, né? Porque a gente não gosta de sofrer preconceito religioso e também não devemos praticar. Fez 9 anos que estou na casa. Era uma coisa que eu andava nesse lugar antes, por andar, né? Só por zoeira. Não acreditava muito nas coisas, mas eu cheguei a ser dependente da bebida. Aí eu cheguei até aqui, foi aqui onde eu arrumei recurso. E aí, graças a Deus, até hoje, tem 9 anos que eu tô aqui, tô satisfeito. Quando eu cheguei aqui no barracão, eu cheguei derrubado. Eu não tinha nada a beber, saía nas ruas e passava 2, 3 dias fora. Quando eu vim para cá, foi onde eu encontrei meu recurso, minhas coisas. Agradeço a minha mãe de santo muito. Como ela, perdi minha mãe, mas ganhei outra. E é isso. Estou de cabeça erguida. Vou fazer 7, tenho 6 anos, vou fazer 7 anos de casa. E pretendo ficar até dias que meu pai Oxalá permitir, aqui para a casa de minha mãe, A minha trajetória como filho de Umbanda, ela se deu desde o ano de 1996, onde eu busquei um terreiro no qual eu fui feito, terreiro de Floresvaldo Oliveira Macedo, conhecido por Zoninho de Ogumegê, onde não se faz mais presente entre nós. A minha trajetória ela se dá devido a uma caminhada extensa, porque para ser filho de Umbanda não é apenas só dizer, é buscar, compreender, entender e saber fazer com que a Umbanda ela responda de uma forma que nós possamos compreender o segmento dela. Fui iniciado nesse ano, no qual eu falei, passei por todo o preceito do santo, obedecendo a casa na qual me recebeu, onde fui recebido por todos que ali faziam parte da casa. É uma conjuntura de pessoas, de pai de santo, ogãs, mãe pequeno, pai pequeno, equedes e abás. Passei pelo processo todinho, tirei ebó como se pedia. Depois do ebó fui para a feitura, onde passei recolhido 7 dias dentro da camarinha para ter um pouco do entendimento do que é a Umbanda. Nesses 7 dias, passei recolhido por todo o cuidado que a casa dá, junto com os carguistas e os irmãos, que se tornaram irmãos de santo. Levamos esse processo
fiz o primeiro passo para confirmar o orixá. O orixá é esse no qual rege a minha cabeça, rege a minha casa, onde hoje é mãe, né, graças a Deus. Com isso fui levando a vida entre tombos e barrancos, que não adianta dizer que é fácil as coisas, tem seus altos e baixos, mas quando a gente é um verdadeiro filho de Umbanda, não tem obstáculo nenhum que venha fazer com que você venha desistir. Os obstáculos que vêm na vida de um filho de Umbanda é para torná-lo cada vez mais forte. Foi isso que aconteceu comigo. Passei por várias turbulências no período, não só com matéria e sim com espírito. Para aceitar alguns espíritos na minha casa, da parte da esquerda, eu apanhei bastante, devido a coisa que eu não conhecia. Por eu ser o que eu sou, muitas vezes podia ser fácil. Quando mesmo minha Alebara pediu para botar um axó feminina em meu bem, quando ela descia, eu dizia que não, eu não aceitava. E por isso eu fui apanhando, até quando, com várias conversas do Ogã, que hoje é meu Ogã na casa, que é meu padrinho, lá da casa, conversando, incentivando, às vezes colocando no quadrado certo, eu fui aceitando. E aí depois disso veio o outro processo, porque para ser zelador, pai de santo, como muito se diz, não é só chegar no terreiro e dizer, eu estou no terreiro, sou filho de santo, eu quero ser pai de santo. Primeiro, a gente passa pelo preceito, porque a gente tem que ser, entra como médio e depois passa a ser Iaú. O médio é aquele que não tem suas obrigações feitas no barracão. Ele não tem uma tamanha responsabilidade como um Iaú. O Iaú é aquele que tem todas as suas obrigações feitas dentro do santo, respeitando conforme o santo pede. Então, eu sempre fui um Iaú dentro da casa, porque todo ano minhas obrigações eram arriadas, não para mim chegar nesse patamar que eu cheguei. Eu estou aqui porque minha santa exigiu, não foi meu pai de santo que colocou a corda no pescoço de uma, tu tem que trabalhar, não. Foi meu orixá, quando eu completei os 7 anos, ele me chamou no quarto de santo, no roncol, e disse, você vai ter que trabalhar. Eu falei, não posso, é uma responsabilidade muito grande, da qual a gente tem que saber o que é essa responsabilidade e o tamanho que ela é. E aí eu deixei as águas rolar, deu 7 anos, com 14 anos minha santa começou a responder e disse que não podia mais estar eu dentro da casa como simples filho de santo, não desmerecendo os outros. E aí eu deixei na responsabilidade dela, na qual ela assumiu a responsabilidade e decidiu que eu ia abrir uma casa, essa casa na qual eu comecei em 2014, foi fundada em 2014, 5/10/2014, onde eu comecei a trabalhar, mas sempre ligado com o terreiro do meu pai de santo. Tudo que acontecia na minha casa, primeiro tem que se passar lá para poder a gente estar andando sempre alinhado. Um bom filho de santo é aquele que traz o ensinamento que o pai dá junto com o órgão dentro da camarinha e sabe levar adiante. Então o que eu aprendi dentro da camarinha é que a Umbanda é um paraíso onde habitam os espíritos divinizados da natureza, onde a gente deve plantar a nossa semente e regar direitinho para poder lá na frente colher bons frutos. E graças a Deus, com tudo que eu passei, com altos e baixos, graças a Deus, eu aprendi o sentido da Umbanda. Não sei tudo da Umbanda, e não sei tudo da minha orixá, não sei tudo do meu caboclo, eu não sei tudo da minha criança que me acompanha, eu não sei tudo da Lebara que me acompanha, porque a Umbanda é um infinito de mistérios. A gente vai partir desse plano para o outro, a gente nunca vai compreender o que é a Umbanda. A Umbanda é um mistério como Deus para cada um de nós. É um mistério, é o sabedor de todas as verdades, todas as coisas onde nós não sabemos nada. E a Umbanda eu faço assim, tentando passar para meus filhos aquilo que eu aprendi. Casa onde nós temos os buridos de alguns filhos de santo, que são aqueles filhos que passaram por camarinha que tem essa paramenta aqui, que aqui é o orixá, é onde o orixá recebe a última obrigação em nome de Oxalá. Então aqui são todos os filhos de santo que passaram por camarinha, estão aqui, onde todo ano eles dão obrigação. Aqui eu tenho
meus mais velhos da casa, com toda a ciência, toda a sabedoria, meus pretos velhos, que nos ensina o caminho do amor, da caridade. E aqui nós temos os atambaques da casa. A parte que nós recebe é a parte do moirão, onde nós amarramos a novilha da obrigação da casa grande. Esse altar de São Cosme foi montado para a festa de hoje, mas sempre a gente está montando um altar no dia da sua obrigação grande. Aqui é a cozinha do santo. Aqui nós temos o templo, é o Senhor que rege todas as coisas. Aqui nós temos o cruzeiro das almas benditas, que é uma parte do preto velho que ele pede. Aqui nós temos o sumiço, onde a gente despacha as obrigações, depois de arriadas. E é um novo espaço que nós ampliamos para fazer os pontos de caboclos. Aqui nós temos o ponto do caboclo mineiro, que ele é de segmento da falange de Seu Boiadeiro. Aqui nós temos o ponto de Gentil das Matas. Aqui nós temos o ponto de Sultão das Matas. Aqui nós temos o ponto de Seu Pena Branca. Aqui nós temos o ponto de Caboclo Laje Grande. E aqui nós temos o ponto da Cabocla Jurema, que está aqui, em prosperação, está prosperando. E aqui nós temos a casa de caboclo, que foi feita conforme foi pedido na casa de Taipa, onde nós temos todos eles aqui dentro, e todo o material deles, como é pedido. Aí aqui a gente entra na quimbanda, que é a parte do povo da rua, Exu. Aqui nós temos o ponto do Exu maior da casa, que é quem rege tudo. Naquele lado nós temos uma representatividade da mulher, né, que é Padilha, e em volta nós temos assentamento de alguns filhos de santo, onde os lebaros deles estão sentados. Aqui nós temos dos carguistas, dos ogãs, aqui, ali de alguns filhos, ali nós temos da mãe pequena, ali temos de alguns outros carguistas, e assim é. Aqui nós estamos em processo de construção ainda, que nós estamos mudando, da quimbanda de lá trouxemos tudo para cá, mas como ela está em processo de reforma, aí nós estamos assim. Mas aqui é onde acontece a festa do povo da rua. Já venho de preparação de outro terreiro, o qual recebi cargos de ogã entre o primeiro degrau até o sétimo. Fiz a minha feitura de santos 7, 14 e 21 anos. Hoje, estou por aqui. Cheguei na casa do pai de santo, não me recordo bem a data, mas fui bem recebido. Hoje assumo aqui uma função na qual já tinha recebido no outro terreiro de ogã. Hoje eu tenho a função aqui de ogã, o qual se denomina a segunda pessoa do pai de santo, o braço forte do pai de santo, da casa, né? E aqui onde nós estamos, a gente pode falar um pouquinho de Exu, o qual para muitos é considerado como cão, como demônios, e isso e mais aquilo. Muito pelo contrário. Exu é aquela entidade na qual tem uma primeira função na lei de Umbanda, no santo. Hoje, o que é que o Exu faz? Hoje, como nós estamos em festa, o Exu limpa o caminho para o santo passar. Então, Exu não é cão. Exu é uma entidade da qual em outras eras subiram e não conseguiram chegar àquilo que podemos dizer assim, céu, né? Então, uma entidade que ficou entre o céu e a terra. E esse nós podemos considerar o Lebara, o Exu, e não o cão. O demônio, como muitos falam do nosso preceito, da nossa religião. Fui irmã de santo, né, do pai de santo, e estou na casa como mãe pequena, né, já há algum tempo. Filha de pai de santo, né, nasci na Umbanda e estou na Umbanda até hoje. A função da mãe pequena na casa é
ajudar o Pai de Santo, né? Ser praticamente a segunda pessoa, né? Praticamente do Pai de Santo, ajudando nas funções da casa, né? Orientando os filhos de santo em algumas coisas, tomando conta do terreiro, coordenando algumas coisas do terreiro, né? Tomando conta das coisas do Pai de Santo e orientando nas funções da casa também, do terreiro. Zaga, sou filha de Oxumaré, tenho 50 anos de candomblé, fui feita no Queto, agora passei para Umbanda, achei meu Pai de Santo, que para mim é uma beleza, muito especial, faz tudo por nós, e agradeço muito a ele, eu estar na Umbanda, porque foi o lugar que eu encontrei, com muitas graças, muita proteção, é meu Pai de Santo Gilmar, isso que eu tenho para dizer. Tive, né, o prazer de ser a mãe pequena do nosso Ilê Axé Ogumegê, né? Esse mesmo que era do nosso tata Zominho Megê, né? E falar dessa pessoa é, para mim, então, uma tarefa muito árdua, né? E infinita, sem palavra para descrever tudo o que ele era, né? E o legado que ele deixou. Quem teve o prazer de conviver com ele, sabe, né? Que passou por as mãos dele, sabe a pessoa que ele era. A pessoa que ele era e a maioria dos babalorixás hoje e alorixás, né? Passou por a mão deles, aqueles que não foram filhos, netos, né? Bisnetos e enquanto amigos também, né? Uma das festas também, né? Esperada por todos, porque no dia 31 de maio a gente fazia a lavagem do terreiro para poder, no 1º de junho, né, já receber Santo Antônio com a casa lavada, perfumada, e é onde acontecia a primeira noite de trezena. Eram rezados 13 dias, onde cada noite ficava um filho responsável, né? Desses filhos, Gilmar já fez parte de tudo isso, Jair já fez parte, eu sempre tinha minha noite, minha mãe, meus irmãos, meus filhos. Então era uma festa assim esperada por todos nós, né? Porque Santo Antônio é o nosso tudo, né? Santo Antônio é a nossa base, é quem sempre nos manteve de pé. Né? Então, valemos ressaltar também que é uma festa que essa trezena de Santo Antônio, Zominho foi um dos responsáveis, né? Antigamente só ele rezava essa trezena. Então, como eu disse, eram os 13 dias rezados. E na última noite, que era o dia 13, a noite era dele, onde tinha muitos fogos, procissão, e depois vinha a reza, e em seguida tinha um toque, né? Onde a gente ia saudar o nosso pai, Ogumegê, né? E de junho nós vamos para julho, né? Que é a festa de Santana, né? Então, Santana é nossa padroeira, e aqui no barracão é nossa avó Nanã, né? Então, era feito a fubá de Nanã, as flores dela, e muitas vezes choramos porque coincidia cair com a festa, né, lá de rua, mas a gente tinha que estar aqui, ajudando o Pai de Santo, né? A gente tinha que estar aqui, tinha vezes mesmo de ter a harmonia do samba na praça tocando e nós aqui, né? Saravando a nossa avó Nanã. Então, é por isso que eu digo que os meus 33 anos aqui dentro foram muito bem vividos, porque eu nunca troquei nada.
Tipo, primeiro a minha obrigação, que era aqui. E o que me sobrava, eu ia para o mundo. Mas enquanto tinha aula aqui, estava eu aqui, né, ajudando no que fosse preciso. E aí de julho vinha agosto. Agosto, a gente tem uma igreja aqui no povoado, que é a Igreja do Bom Jesus, né? E eles são muito devotos do Bom Jesus. E ele tinha o prazer de trazer o Bom Jesus para dentro da casa dele. E no dia 6 de agosto a gente ia lá devolver para a igreja em procissão, né? Com louvores e glórias ao Senhor Bom Jesus. Então, agosto, assim, era para a gente que é do santo, para aqueles filhos também, era uma data muito importante para a gente, né? Outubro tinha a viagem do Bom Jesus também, né? Que ele, em outubro ele já não tocava, já nada, porque ele ficava se preparando o mês todo para essa viagem. E nós, adeptos daqui de dentro, acabamos seguindo ele, né? Eu acho que todos os filhos de santo dele teve o privilégio de conhecer o Santuário de Bom Jesus da Lapa, porque para ele era sagrado demais. E ele deixou isso com a gente. A primeira vez que eu fui ao santuário, o meu primeiro filho tinha 2 anos, e daí para cá eu não deixei mais. Já fui grávida de Mateus, no ano seguinte fui com Mateus pequeno, aí já fui com 2 filhos. Depois fui grávida de João Pedro, no ano seguinte fui com João Pedro pequeno, e daí nunca parei mais. Agora já levo nora, já levo neto, já levo todo mundo. E por aí vai, né? E dando continuidade vem a festa do final do ano. O caruru dele era feito no mês de dezembro, né? Era um caruru que era feito em 7 dias. Era uma festa de 7 dias. A gente começava no dia 26 e só parava dia 1º. Aí dia 26 dava a obrigação dos filhos, 27 festa para caboclo, dia 28 festa de Omulu, e por aí ia. No dia 31 ele fazia a ceia do ano, onde é outro privilégio também, e quem conviveu aqui, né, a gente tinha esse momento nosso, né, familiar mesmo. O dia 31 a gente se reunia para ter a ceia maravilhosa. Na época não tinha queimas de fogos na cidade, e aqui era uma das maiores queimas de fogos que tinha, era aqui na Lagoa dos Cavalos. Ele, naquele tempo, poucos não sabiam nem o que era uma girandola. E ele já soltava a girandola e aqueles fogos de lágrimas coloridas, onde o pessoal da cidade, no outro dia, quando nos via, nos parabenizava, porque disse que era a coisa mais linda, né? Então era uma festa assim que era linda, linda, linda. E quando era no dia 1º, à tarde, né, findava a festa com a festa dos Herês, onde aqui no salão mesmo chegou a ter doces das pessoas a levar de sacola. Então, quem convivia aqui vai ver que vai voltar lá ao passado e vai ver a grandeza que era. Porque viver por santo, para ele, era grandeza, né? Ele dizia que tudo que ele tinha, ele agradecia o santo. Então, por que não gastar com o santo? Então, de tudo aquilo assim, o que sobrava, ele saía distribuindo para quem precisava de verdade. Porque nunca chegou o dia de dizer assim, terminou a festa e não teve nada. Sempre teve sobra. E não era sobra pouca, era em abundância mesmo. Então, no caruru, geralmente era matado 2 bois. E aí, o que sobrava de carne, de coisa de cozinha, ele saía distribuindo. Né? Que a gente, infelizmente, aqui na cidade, aqui no povoado, a gente tem pessoas carentes de verdade. Então, ele dizia que tinha comprado por santo. Se não tinha gastado todo no santo, então fosse dar quem precisava. E por aí se tira, né, a pessoa, o grande homem que ele era e o ensinamento que ele nos deixou, né? Então, estamos aqui hoje firme, forte, né, aguardando o que é que o tempo está preparando para a gente, né, o que é que o tempo está preparando para a gente,
não só eu, como os demais, os vagãs, as iabás, iabacês, né, os carguistas da casa, estamos aguardando o que é que nos espera, né? Porque ele sempre dizia, algum quando baixava, com a sua bravura, ele dizia que não queria isso aqui nunca fechado. Ele dizia que não queria isso aqui nunca fechado. E que tinha um sucessor para tudo isso, né? Porém, não deu tempo, né? Ele nos dizer quem seria esse sucessor, e também não nos ensinou, né? Como dar continuidade a tudo isso. Mas, como eu citei acima, Zombinho morreu. Mas Ogum está aí determinando o caminhar e o trilhar de cada um de nós. E eu estou aqui à disposição dos espíritos divinizados da natureza para ver o que é que nos resta. É que no dia 12, né, de junho também tinha a grande roubação do santo, que é onde ia para casa de uma irmã dele, né, que hoje também não está no meio da gente também, né, para casa de Elisete, que é onde ela tinha todo o carinho de receber o santo no dia 12 na casa dela, e também tinha a grande carinho de entregar ele todo arrumado no andor, aonde a procissão saía da casa dela, a gente rodava o povoado todo e vinha até o nosso barracão. E também eu agradeço muito, né, porque eu fui confiado desde pequeno, né, por um orixá tão grande aqui dentro, nosso pai Ogumegê, aonde eu tive o privilégio, né, de eu, com meus 7 anos de idade, fazia puxada, sempre era eu que fazia a puxada do meu pai Ogum, também do caboclo boiadeiro dessa casa, onde tive o privilégio também de toda a roupa que ele fazia pro caboclo, ele fazia a minha, saía nós dois igual. Então, hoje o que resta aqui é só saudade, né, mas fica tudo vivo aqui dentro, né, lindo quarto de santo, né, onde ele teve o privilégio de estar aqui também, né, todo, né, mas Deus está no comando e esperar o que vai ter, né. Aqui também, né, o santo que ia para a procissão era esse, né, onde saía todo alumiado, né. Então tá aqui também o nosso formato do nosso altar, né, de estrela, né. Temos os nossos pequenos, né, aonde era o herê da casa Dengo e Pedregulho. Aqui tá os caboclos, né. Aqui tá os preto velho, aonde ele adorava, né, aonde ele adorava, era uma parte mais que ele gostava, era uma parte dos preto velho, né. Então é isso. Então tá tudo aqui e no lugar que ele tiver está feliz. Como é? Não tem nada não. Aí ele só disse assim, um dia você vai querer. Um dia você vai querer. Aí quando foi um dia que o GG era mais velho, pequeno, eu morava onde eram as populares ali. Tinha um pezinho de goiaba no fundo e ele era assim. Aí ele disse assim, ô manhã, tem uns menininhos ali me chamando para brincar com eles. Eu disse assim, deixa de conversar besta. Quando eu disse assim, ele roupa no chão. Quando ele, aí eu agarrei ele nos braços e corri de lá para cá, quando cheguei aqui ele vinha com febre. Aí, não, ele não estava aqui. Aí a avó, que é a mãe dele, pegou ele na terça-feira e se mandou para lá, para Cachoeira. Quando chegou ele disse, eu não posso fazer nada. É a mãe dele que não quer zelar. E eu vim zelar depois que eles começaram a judiar eles. A Suzy de noite se acordava, ela tinha uns cabelão fazendo uma xuxinha bonitinha. Aí ela se acordava dizendo, mãe, eu tenho os meninos aqui tirando a xuxa dos meus cabelos. Era eles. Aí pronto, quando eu vi que não... Quando foi só em mim o sofrimento, eu não liguei, mas quando foi nele, você sabe que filho derrete tudo. Aí eu me entreguei, aí comecei a fazer, logo que comecei a zelar, pronto. Até hoje eu sarei, não senti mais nada,
E também não tem, não tem mais judiação deles. A Eles vêm revolta receber a sobrou foi oferenda pra mim, deles, que eu mas aí eu comecei a xingar faço tudo. que ela não queria nem ver que o pai era contra, né? E aí quando foi um dia Nem é bicho de sete cabeças, é uma besteira. me Eu que judiou sofri ela tanto, demais. não sei como, tanto eu sofri tanto, tanta besteira, só por eu não querer aceitar fazer uma coisa tão simples. As pessoas hoje que vêm, não é que as nossas casas de santo são diabólicas, é as pessoas que vêm com aqueles pensamentos ruins, de querer fazer o mal ao outro, e tudo. E assim, a gente já não vê quase raizado, quando falo raizado, porque assim, hoje a gente tem um candomblé hoje mais jovem, muito cheio da juventude. Isso. E que hoje a juventude ela não quer parar para ouvir os mais velhos, para aprender com os mais velhos. Não quer esperar o tempo certo de poder trabalhar, porque é como diz assim, não se faz pai de santo, se nasce. Todo mundo já nasce com 5 anos, né? Então não é o eu escolhi ser pai de santo, eu fui escolhido pelo orixá. Não é você quem escolhe que santo você quer ser, não é você que escolhe se vai abrir a casa ou não. É o santo quem responde, é o santo quem diz, como ela falou do herege, né? Que ele bate o pé e diz que não pode fechar, que não vai roubar. Porque ele sabe o que ele está fazendo. Não é a Juliana que fala isso tudo, é a entidade que é sábia e passa, está transmitindo o recado, né? Mas enfim, hoje em dia é muito difícil, está muito complicado, mas a gente vem tentando aí não deixar a peteca cair e tentar reviver sempre a nossa cultura, não deixar a nossa cultura viva morrer de forma alguma. De jeito nenhum, tentar conscientizar esses jovens que estão chegando a manter a tradição e as culturas vivas, principalmente isso tudo aqui. A Casa Lubanê com Filho, né, é uma das casas tradicionais da nossa cidade, de época, que vem lá da Cachoeira de São Félix, trazida por seu Jerônimo da Cachoeira, né, cultuada por seu Zuquinha, na nossa cidade, nas comunidades. Uma das casas raízes que até hoje está de pé, conservada por seus familiares, né. Teve também a Dona Lourdes, falecida já há 2 anos, que também tomava conta da casa. E é um prazer enorme, né, de estarmos hoje dentro desta casa, dentro desse barracão, que tem uma representatividade muito grande, que foi uma das pioneiras da nossa cidade para o fortalecimento da nossa cultura viva, que é a cultura do candomblé. Assim como os demais babalorixás, que hoje não estão aqui entre nós, que já cofaram, como seu Tiago, seu Zominho, né, Dona Josefa, Dona Maria, seu Sabino, Dona Nega, o Curumbá, Sedono, o seu Laurentino, seu Divá, seu Divaldo, né, Dona Zomira, dentre outros babalorixás, que eu também não tive total conhecimento, porque foram inúmeras pessoas, né, do fortalecimento da nossa cultura viva de Cansanção. Então, Cansanção hoje ainda traz essa cultura viva das casas de axé, e estamos fazendo esse documentário para demonstrar ainda mais a nossa cultura, o fortalecimento do nosso povo vivo, que darão continuidade à ancestralidade e tudo aquilo que os mais velhos nos ensinaram, nos repassaram. Gostaria também de falar sobre a desmistificação, demonização que há contra a nossa cultura, a nossa crença, os nossos ancestrais. Das pessoas dizer que as casas de axé praticam coisas diabólicas, praticam feitiçarias, praticam a maldade. E quero dizer que a maldade não está nos orixás, não está nos caboclos, não está nos exus, não está nos nossos guias. A maldade está no coração e na mente das pessoas maldosas que trazem isso de raiz e tradição dentro de si. Né? Quero dizer também que as casas de axé são casas acolhedoras, são hospitais para as pessoas que estão doentes, né? São casas acolhedoras para aquelas pessoas que chegam com dificuldade e problemas. Então, as casas de axé praticam apenas o bem, as ações sociais, e traz viva a nossa cultura, do nosso axé, da nossa crença, dos nossos ancestrais que foram repassados para nós, que hoje somos a juventude do candomblé, principalmente da Umbanda, porque Umbanda é paz, é amor e é caridade. Tanto que o próprio hino da Umbanda fala, né? Refletiu a luz divina com todo o seu esplendor,
vem do reino de Oxalá, onde há paz e amor, luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar, luz que vem de Aruanda para tudo iluminar. A Umbanda é paz e amor, é um reino cheio de luz, que a luz da Umbanda, que a força de Oxalá, que a nossa ancestralidade adentre no coração de todas as pessoas que assistirem esse documentário. Axé para quem é de axé, Mutumbá para quem é de Mutumbá.